Trus, trus, podemos entrar? Hoje, uma convidada temos para uma história a contar. Das Bibliotecas Municipais de Loures, temos connosco Célia Catarino. O livro O Morcego Bibliotecário, a autora Carmen Zita Ferreira, o ilustrador Paulo Galindro, a editora 30 por uma linha. Numa escura e fresca gruta do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros viviam três grandes famílias de morcegos. Os morcegos lanudos, os morcegos de ferradura grande e os morcegos de franja. Ali morava o Ferradura, o mais ilustre e respeitado de todos os morcegos daquela comunidade, não por ser o chefe, mas por ser sábio. Mais do que as mães, os pequenos morcegos aprendiam com o Ferradura a voar, a caçar mosquitos, a utilizar o sonar, a ver na escuridão, a cheirar como ninguém, a cuidar da sua pelagem e até a escutar histórias. Com o Ferradura, todos aprenderam que os morcegos são o único mamífero que voa sem fazer batota. Com ele, ficaram a saber que na China a sua espécie simboliza sorte, saúde, riqueza, vida longa e tranquilidade. Mas quando alguém se perguntara de onde viria tanta sabedoria, até ao dia em que Franjinhas, um jovem irrequieto da família dos morcegos de franja, atrevidamente perguntou: "Onde foste buscar tanta sabedoria? Eu também gostaria de conhecer coisas fantásticas de que falas." O Ferradura sorriu e disse: "Isso é uma história com muitos capítulos e muitas peripécias." "Conta, conta!" pediram o Franjinhas e todos os outros jovens morcegos. O Ferradura contou: "Antes de morar convosco nesta gruta, vivi e trabalhei num palácio." "Num palácio?" exclamaram os jovens morcegos. "O que faz um morcego como nós num palácio?" perguntou o Franjinhas. Nesse palácio, onde viviam os reis, foi instalada uma grande biblioteca, com mais de 30 mil livros. Há cerca de 200 anos, os meus antepassados começaram a trabalhar nela e eu sou descendente de uma ilustre família de bibliotecários. O que o Ferradura contava era uma novidade maravilhosa. Nenhum dos jovens imaginaria que os morcegos pudessem trabalhar em tão admirável lugar. "Então os morcegos não estragam os livros das bibliotecas?" perguntou o Franjinhas. O Ferradura explicou que não, que o seu trabalho no palácio era cuidar da biblioteca e por isso mesmo também dos livros. "Mas como fazias isso?" "É muito simples. O meu trabalho consistia em comer o maior número de insetos possíveis." O Franjinhas ficou encantado. Começou a imaginar-se nesse palácio, no meio de estantes carregadas de livros e com milhares de traças para comer. Que vida perfeita! "Então e o pólen, que é tão delicioso?" voltou a perguntar o Franjinhas. "A entrada reservada aos morcegos na biblioteca do palácio nunca fecha. Podemos sair e comer o pólen que quisermos." "Será que precisam mais de morcegos por lá, Ferradura?" "Sim, Franjinhas, a biblioteca do palácio é imensa. Qualquer morcego trabalhador é bem recebido." No dia seguinte, Franjinhas só pensou em livros. Se os humanos respeitavam a sua espécie por cuidar das florestas, dos pomares e das hortas, quão agradecidos ficariam a quem cuidasse de um bem tão precioso como os livros, onde têm registado ao longo dos tempos as suas memórias e descobertas. Franjinhas começou a preparar-se em segredo para a viagem rumo a sul e decidiu partilhar a sua ideia com o seu melhor amigo, quando estavam a descansar num carvalhal. "Vais-te embora?" "Nem acredito", lamentou Lanudo.
Se eu devoro 500 insetos por dia, posso vir a ser útil na biblioteca do palácio de que tanto ouvimos falar. Sou quase um morcego adulto e quero mudar de vida. Mudar de vida? Sim, não te apetece mudar? Não, estou tão bem aqui na nossa serra. Eu também estou bem, mas apetece-me estar perto dos livros e esta é a minha oportunidade. Não tens medo de ir viver para um sítio que não conheces? Tenho algum receio, mas também tenho muita vontade de conhecer novos lugares e de passar por novas experiências. Na semana seguinte, Franjinha chamou a família e toda a comunidade para lhes contar que decidira mudar de vida. Alguns fixaram-no com desconfiança, não percebendo como se atrevia a trocar a sua serra e a sua gruta por um palácio que nem conhecia. Outros, porém, olharam-no com muita admiração por acharem que a sua coragem e empenho eram de louvar. No final do dia marcado para o início da sua aventura, Franjinhas despediu-se de todos. Tem cuidado, Franjinhas, pediu a mãe apoquentada. Não te preocupes, eu vou ter cuidado, respondeu-lhe emocionado. Assim que o sol se escondeu, Franjinhas partiu. Ao abandonar a gruta, comovido e pensativo, nem reparou num falcão que, no seu regresso a casa, o começou a seguir em silêncio. Quando deu por ele, sentiu um calafrio. O que faço agora? Pensou em pânico. Voou com quanta força tinha, procurando a árvore oca onde habitualmente brincava às escondidas com o lanudo. Encontrou-a e esgueirou-se pela fenda mais estreita. O falcão não conseguiu entrar por uma abertura tão pequena. Que sorte! Esperou uns minutos na esperança de que, por se fazer tarde, o falcão desistisse da caça. Depois saiu com muito cuidado, lembrando-se dos conselhos da mãe e dos ensinamentos de ferradura. A viagem rumo a sul não foi fácil. Franjinhas sentiu-se sozinho, sempre com receio de que aparecessem bufos, mochos ou corujas que o pudessem atacar. Seguiu as indicações que o ferradura lhe tinha dado, com o olfato e a visão em alerta e quase de madrugada chegou à grande cidade. Lá encontrou prontamente o imenso palácio com que sonhara nos últimos tempos. A seguir, procurou a biblioteca e entrou nela por uma pequena fenda. Que maravilha! O jovem morcego nem podia acreditar. A biblioteca era enorme, em forma de cruz. Ao centro tinha uma abóbada com a cara de um homem a fazer de sol. O chão era de pedra, com formas geométricas. As paredes estavam revestidas de estantes de madeira até ao topo. Os livros eram lindos, com lombadas distintas e perfeitas, arrumados por assuntos e autores nas estantes. Franjinhas sentiu-se logo bem, como se aquele sempre tivesse sido o seu lar. Os morcegos bibliotecários aproximaram-se e ele apresentou-se. Disse-lhes que tinha crescido com o velho ferradura, que este despertara nele o sonho de ser bibliotecário e que era um morcego trabalhador. Eles ouviram-no com atenção e receberam-no de asas abertas. Começou a trabalhar na noite seguinte. Os mais velhos explicaram-lhe o que deveria fazer e ele devorou cerca de 300 traças em poucas horas. Quando terminou, saiu pela fenda principal para sorver o pólen das flores da floresta que rodeia o palácio. Pensou, não há nada como voar através dos nossos sonhos. E assim, esta história, o morcego bibliotecário, chegou ao fim.